Fala galera do Movemcast, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos conversar com a Sabrina Nazário. Sabrina, muito obrigado aí pela sua presença, valeu por atender o convite aí. O prazer é todo meu, adoro bater papo. Eu fico muito feliz, eu gosto de falar bastante também, o pessoal até fala assim, Rodrigão, deixa o convidado falar mais, mas é que às vezes eu me empolgo, viu? Não liga não, cara, a gente vai se sobrepor o tempo todo. Legal. Essa dinâmica acho que de trazer a experiência e contando, acho que vai ajudando. Eu acabo, assim, eu estudo sempre um pouco sobre o perfil da pessoa, do convidado, né? E eu achei bem interessante que quando eu olhei o seu LinkedIn, me chamou a atenção que você começou na escola técnica. Isso foi importante para você, ter essa formação técnica? Como que surgiu a escola técnica aí na sua vida? Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá. Cara, a escola técnica foi uma opção do meu pai. Porque, na verdade, ele chegou pra gente, eu tenho 2 irmãos. E aí, nós 3 fizemos a mesma escola técnica. E na época ele falou assim, olha, vocês têm opções na vida. A opção número 1 é trabalhar, a opção número 2 é continuar estudando. Se você quiser juntar as duas, a escola técnica é a sua melhor opção. Porque pelo menos você vai ganhar um pouco mais de salário que na loja. E aquilo fez total sentido para mim. Aí eu optei pela escola técnica. E na época, a ETVM tinha eletrotécnica e eletrônica. E na minha cabeça eu ia aprender a consertar televisão e ia ficar rica. Porque naquele tempo você ainda consertava televisão. Televisão, né? Televisão de tubo. E ele fez a inscrição errada. Inscreveu na escola de eletrotécnica. Eu cheguei lá, minha decepção era gigante, porque eu não ia conseguir ficar rica consertando televisão. Não ia virar empreendedora. Tinha que trabalhar para alguém. Porque eletrotécnico você faz planta, faz instalação de motor, instalação elétrica. É outra dinâmica. Mas aí eu já estava apaixonada, já era. Foi a oportunidade de ouro que eu perdi. Que interessante, né? Quando você comenta, né? Você falou do pai. Eu tive uma situação parecida e quem influenciou bastante foi um cunhado meu, né? Você acha que esse momento foi o primeiro momento que você teve uma mentoria aí na questão profissional? Total. Foi o primeiro, porque foi, vamos dizer assim, um voluntariado forçado, mas também tiveram outros momentos. E eu sempre digo que eu aprendi um bocado com meu pai, principalmente quando eu comecei a mudar de empresa em empresa porque eu queria uma coisa diferente para minha carreira. E isso eu fui radicalmente diferente dele, porque ele era o cara que vestia a camisa e ficava lá 30, 40 anos, aí por alguma razão saía, ficava quase deprimido, entrava numa outra empresa e lá, alma total. E eu falei assim, não, minha carreira eu vou fazer diferente, eu quero aprender um monte de coisa diferente, então eu vou ficar um pouco de tempo em cada lugar. E uma outra coisa que eu vi também foi que, acho que ao longo da jornada, acho que não só no início, você sempre buscou bastante a formação, você fez bastante estudo, formação, complementou, fez tanto educação formal quanto adicionais, assim, né, cursos complementares. Esse DNA do aprendizado aí sempre esteve com você? Virou uma vantagem competitiva para você na sua jornada como profissional? Virou uma vantagem competitiva, mas sempre foi meu. Funciona assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu falo que eu tenho os meus momentos que eu preciso descobrir alguma coisa. A minha procrastinação, em geral, ela é produtiva. Porque ao invés de ficar olhando as páginas de fofoca, eu vou caçar um tema até descobrir de onde veio aquele detalhe que eu queria saber. Então eu comecei a aplicar isso com a educação. Depois que eu saí da escola técnica, a opção mais óbvia era fazer engenharia. Só que você chega na faculdade de engenharia, quando eu entrei na UERJ, você entra no grupão do nível comum e escolhe depois. E nesse escolhe depois, 70% da minha turma foi fazer telecomunicações, porque era bem na época que você estava fazendo a privatização. Boom, né? O boom de telefonia, então, todo mundo tinha emprego garantido. E a pessoa, ela gosta de ser do contra. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer sistemas de potência, bem na época do apagão. Então a pessoa já se formou desempregada, porque não tinha investimento em nenhuma usina, não tinha nenhum tipo de reforma, mas a estrutura formal da minha faculdade era essa. Estudar para fazer distribuição elétrica, fazer turbina, fazer sistemas de torre de transmissão. Eu falei assim, então agora a gente precisa se reinventar, né, gata? Porque você escolheu isso. É uma linha da engenharia... Uma aplicação especializada, né, de grande importância, né, a gente vê isso hoje. Mas na época do apagão, 0 investimento. Sim.
E o divertido foi que eu acabei entrando como trainee na General Electric para vender, porque a GE tinha no Brasil a GE Hydro, que fazia usina hidrelétrica, fazia turbina, fazia tudo necessário para você colocar uma usina hidrelétrica de pé, principalmente PCH, que é a usina que é de menor porte. E aí eu entrei como trainee porque eu tinha essa experiência, cara. Eu trabalhei uma parte de 1 ano e meio como trainee no ONS, fazendo cálculo da onde as usinas deveriam ser instaladas, tinha formação em sistema de potência. Entrei na GE para vender projetos como trainee da área técnica de vendas. A empresa foi vendida 1 ano depois. Então, assim, porque não tinha mercado no Brasil, a GE decidiu abandonar tudo, vendeu para a Voith e foi embora. Tinha assim, era uma necessidade, um mercado de informação, mas mesmo assim me parece que assim, você já tinha algumas características que estavam criando um cenário assim de um profissional diferente que ia vir com uma potência grande aí depois, né? A gente pode dar um salto. Há quanto tempo você está na Schneider? 18 anos e uns meses. Aí, antes de você, foi Voith, né? A empresa que comprou. A Voith até a Schneider a GE Hydro. Aí eu voltei para o Rio, porque nessa época eu estava morando em São Paulo pela primeira vez. Você tinha vindo para São Paulo, ou seja, você tinha feito uma transição geográfica. Exato, porque no Rio a indústria é basicamente oil and gas. Sim. E aí, como eu optei por uma coisa diferente, vim para São Paulo, trabalhar na GE em São Paulo. GE vendeu a empresa, mandou todo mundo embora, volta para o Rio. E agora fazer uma coisa diferente. Então eu fui fazer área de projeto de vendas para siderúrgica, sistema de instalação, automação. Coisa simples você não gosta, né? Assim, é que para porque você, na verdade vai na parte da história. Sim. E aí, tem um storytelling aí, exato. né? Como eu voltei para o Rio, aí por isso que eu falo que a educação ela é uma constante. Eu voltei para o Rio. Qual é a única indústria que tem no Rio? Oil and gas. O que você faz? Você faz uma especialização em gerência de projetos em oil and gas. Sim. Eu fiz 2 especializações nessa época. Uma em engenharia econômica, para poder trabalhar bem com o projeto, e oil and gas, porque era a indústria que tinha. Sim, a temática, a indústria, né? E aí aliás, eu passei fortíssimo, né? 2 anos trabalhando nisso. Voltei para São Paulo quando eu entrei na Schneider. E aí eu sempre brinco dizendo que dentro da indústria elétrica, eu fui do gerador para a linha de transmissão e terminei na tomada e interruptor, porque foi isso que eu fazia quando eu entrei na Schneider. Você caiu, só para eu entendi o que você comentou, mas explica um pouquinho para a galera como que é dividido, né? São as 3 divisões, né? Você tem geração de energia, distribuição, né? Aí essa energia que é gerada numa Itaipu da vida vai ser transmitida pela linha de transmissão, vai para uma distribuidora. Tem algumas que você passa aqui, você consegue ver, de alta tensão para média tensão, para baixa tensão, que é o que chega na sua casa. E o que chega na sua casa você controla com os interruptores, tomadas, os interruptorzinhos e tal. Então eu fiz o círculo completo. E aí depois eu resolvi sair do círculo, porque já não tinha mais nada para aprender no círculo. Sim. Mas você acha, hoje a gente tem a gente, por vezes, né, quando a gente olha, às vezes até por dor do mercado, às vezes tem uma busca, até por ocupação de vagas, trabalhos mais operacionais e talvez iniciais, e você tem uma hiperespecialização, mas no sentido operacional, digo. Você faz isso aqui, você faz isso aqui, isso aqui. Quando você está contando a sua história, você pode até ter passado por isso, mas você foi conectando vertentes dentro da cadeia de uma certa indústria. Essa ocorrência foi por sorte, ou essa modo você fala assim, eu gosto de fazer diferente? Não, você entendia isso e você foi completando o álbum, vamos dizer assim. Foi planejado. Foi planejado porque quando eu terminei a faculdade, eu já tinha a empresa que eu ia trabalhar, você não tem noção. Eu entrei na faculdade, comecei a fazer engenharia elétrica, né? Aí eu me envolvi com a empresa Júnior. Aí eu descobri que o meu cargo, na verdade, era para ser CEO de uma empresa. A engenharia elétrica era só o pano de fundo. Era o meio. Exato. Aí eu decidi que eu ia trabalhar numa empresa de consultoria. Eu já tinha escolhido qual era a empresa, ia ser a Arthur Andersen. Eu ia mudar para Chicago e ia aprender tudo sobre a empresa a partir daí. Aí o que aconteceu?
Um ano antes da minha formatura, o escândalo da Enron estourou, a Arthur Andersen faliu. Faliu. Aí eu falei, então agora eu vou ter que capitalizar o diploma que eu tenho, entrei na GE. Mas esse lance de pensar alguns passos à frente já é meu. E eu sempre falo isso para as minhas mentis. Não é que você tenha o cargo ideal da caixinha que você quer estar daqui a 5 anos, mas que você tenha uma ideia da trajetória que você quer fazer. Porque quando você tem essa trajetória, fica um pouco mais fácil você fazer essas movimentações. Então, quando falo, se você olhar o meu currículo puro e duro, fica assim, pô, tem TDAH, não é possível. Várias coisas diferentes. Cada hora é uma coisa diferente. Não, mas tem uma linha condutora. Tem a linha tem de uma conexão. complementação que acontece de um para o outro, que você pensa, olha para o mercado e fala assim, aqui eu vou passar fome, aqui eu vou ganhar mais dinheiro, então é para cá que a gente vai. E assim legal vamos. que você vai juntando experiência. Você falou, fui fazer a parte de venda, fui na ponta mais próxima ali do consumidor. Talvez você tenha pego experiências e questões de literalmente, né, customer experience, que talvez possa ter feito uma diferença. Você vai criando uma caixa de ferramenta muito forte, né? Sim, e pela vivência. Porque quando eu estava com essa parte de tomada de interruptores, o divertido era ir para o interior do Brasil junto com o vendedor. Fazer a apresentação para eletricista. E, em geral, eletricista no Brasil não tem uma formação teórica, no forte. São muito poucos que fazem um Senai. Então, você tem que traduzir todo aquele tecniquez para uma pessoa que tem uma compreensão um pouco mais simples, que tem uma experiência que manja enorme, muito do tema, né? Enorme. Então, não é tipo, eu vou te ensinar como fazer com DR. Não. É conectar. Exato. Você tem que ir lá e aprender. O cara trabalha com isso já. Ele só precisa do verniz técnico. E entender que o meu produto é o melhor de todo mundo. Então, esse era o meu trabalho. Era o que Esse era o meu trabalho. Então, eu fui para Ananindeua. Ok, mas aqui. Ananindeua, Belém. Chegar lá, 20 cabecinhas numa sala. Cara, essa loja foi o máximo. Porque essa loja a gente foi visitar. O dono da loja era um dos maiores vendedores que a gente tinha na região. E o cara só recebia dinheiro. Então eu cheguei no escritório dele, fui lá me apresentar, eu vou fazer a palestra para os eletricistas, e eu tô vendo o cara mexendo um saco de lixo embaixo da mesa. Aí eu olhei assim, o que é isso? É dinheiro? Aí ele, que hoje é o mês de pagamento dos funcionários, então quando você sair daqui eu vou começar a fazer o pagamento. Tá, entendi. Aí eu falei assim, putz, será que alguém sabe que hoje é o dia de fazer pagamento desse cara? Tomara que não, né? Porque senão a probabilidade... Tipo, a violência cresceu exponencialmente de um minuto para o outro. E são experiências que, assim, né? Hoje você conta uma brincadeira, mas isso serve numa experiência, né? Você conhecer o ecossistema, sempre, né? E aí, depois que eu treinei para a Schneider, e eu sempre brinco que, ao contrário do meu pai, que vestia a camisa e ficava no mesmo lugar sempre, fazendo a mesma coisa, a Schneider me deu a única coisa que me movia. E por isso eu estou lá há mais de 18 anos. Cada 3, 4 anos eu vou fazer uma coisa diferente. Novas missões, né? Então. Essa característica, né? Você falou, né? A empresa te abre canais, tem essa cultura de você poder pegar novas temáticas aí com uma certa frequência. E aí você comentou agora há pouco, que eu era da empresa Júnior, empresa, né, na faculdade e tal. Esse caráter, ou seja, tem uma característica de empreendedorismo aí que já estava meio... Mas eu gosto de tirar férias. Eu descobri que eu não sirvo para ser empreendedora. Mas qual que é a sua associação empreendedor e tirar férias? Você não se acha uma empreendedora corporativa? Você não acha que você empreende dentro da empresa? É isso que eu ia chegar. Empreendedor corporativa, sim. Porque, como eu entendo o empreendedor corporativo, é que ele está buscando novas oportunidades, ele está sempre olhando para frente, ele vê o que ele pode deixar, como eu falo com o meu chefe, de legado e que você constrói em cima. Isso aí. O empreendedor puro e duro, para mim, é o dono da padaria, que levanta às 3 da manhã, tem que assar o pão, tem que vender o pão, tem que pegar o dinheiro, tem que estar preocupado com como é que vai pagar os impostos, de onde ele compra farinha. E aí, esse cara não tira férias. Aí eu sempre disse o seguinte, eu preciso tirar férias. Você foi... Aí eu vou dar... Na verdade, não é tirar férias. Esse cara não tem vida. Mas, enfim, você equilibrou, você tomou a decisão de equilibrar, né? O que teve um sex appeal em um certo momento, você equilibrou, e acho que estando numa empresa estruturada que te deu essas condições. E aí eu me divirto, porque eu tenho tempo para aprender coisas novas, oportunidade de aprender coisas novas.
Porque quando eu digo que muda de 3 em 4 anos, foi mais ou menos esse o ciclo. Porque eu entrei na Schneider como uma espécie de trainee para um programa que chamava Marco Polo. E a oportunidade era, eu queria trabalhar na Andersen, lembra? Eu ia viver em Chicago. Então eu já estava procurando uma empresa que me levasse para o exterior. Tivesse algo... E aí eu cheguei na Schneider, a GE tinha sido vendida, me mandou embora antes de eu conseguir ir para o Canadá, que era o plano completo era esse, era 1 ano no Brasil e 1 ano no Canadá. Aí eu entrei na Schneider, e a Schneider tinha esse programa que você ia passar uma temporada fora do Brasil, aprendia sobre uma determinada parte do negócio lá fora, trazia as melhores práticas e aplicava aqui. E nessa brincadeira eu fui morar durante 3 anos e um pouquinho em Barcelona. Então... Lugarzinho ruim, né? Vou te contar, antes era para ir para Grenoble, que era um lugarzinho um pouquinho pior, que era o interior da França. Sim. Mas o dinheiro era melhor. Mas na Espanha eu aprendi muito. E a área para onde eu fui era para lançar produtos novos. Então, toda aquela parte que eu tinha trabalhado com os eletricistas no Brasil, eu levei comigo. Tinha uma pesquisa, um design de produto. E agora eu tinha que descobrir como é que a gente vende isso na Grécia, na Tailândia. E essa área era muito maneira. Uma missãozinha tranquila. 4 semanas do mês, 3 semanas viajando. Pera, tinha um produto, aí você tinha que, vamos dizer assim, tropicalizar a abordagem para levar o produto. Ou eram produtos novos? Não, era o mesmo produto. O mesmo produto aplicado a novos mercados. Então, como é que você vende tomada interruptor na Tailândia? Qual é o driver? A pessoa compra branco, ela quer o colorido, ela gosta do dourado. Na Grécia, como é que funciona? Na Romênia, como é que funciona? Puta, baita coisa legal isso, hein? Muito maneiro. Isso é Foram os design 3 de anos produto e meio na veia, né? sensacionais. Porque além do produto per se, então você fica o tempo todo sugerindo melhoria, tem toda aquela parte de marketing, dos 4 P's. Não, é marketing, não é marketing digital, é marketing mesmo. Exato, de você visitar cliente. E esse é um mercado que ele é de proximidade. Aqui no Brasil é um dos mercados mais difíceis. Porque você tem tipo 30, 40 concorrentes. Se você entra numa Leroy Merlin da vida, você entra num corredor desse, sei lá, tem 50 marcas diferentes se bobear. Sim. E lá não era muito diferente. Então, como é que você se destaca? Qual é o tipo de decoração que você tem que ter na loja? Qual é o brinde que você dá para o cliente? Como é que você fala com o arquiteto? Cara, eu me diverti horrores. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, já voltei para uma posição diferente, para desenvolver produto novo. Então, pegar toda essa experiência... O primeiro cenário era aplicar um produto em novas geografias, novas culturas, vamos dizer assim, vamos criar produto tropicalizado. Como é que a gente faz lançamento de produto para a região da América do Sul? Dá um exemplo de um produto aí que você participou. Nós temos a Schneider tem hoje dentro da Stack, que é uma marca do grupo, uma série de tomadas interruptores que chama Lunari. E na época, antes mesmo de Covid, antes de qualquer coisa, a gente descobriu que tinha um produto que chamava Microban, que você pode aplicar em plástico e ele se torna antibactericida. Legal isso aí. Então, um dos produtos que eu lancei na época era essa linha de tomadas com o antibactericida que a gente estava focando em hospital. Sim. Aí teve um outro que a gente fez um design diferente para a placa. Cores diferentes. E cada país tem seu gosto próprio. Na Colômbia a tomada é um pouquinho menor, que sempre foi aquele padrão americano. Então, as placas são menores. No Brasil, a gente gosta de uma placa um pouquinho maior. Mais robusta. Então, cada um tinha uma adaptação. Quando eu voltei da Espanha para cá, um dos trabalhos que eu peguei foi exatamente esse. Que tipo de produto a gente lança? Porque tem fábrica aqui. Então, vamos lançar produto para a região. E aí, eu fiquei nessa brincadeira uns 3, 4 anos também. E aí, depois eu fui vender para América Latina. Já não era mais o mesmo produto, já era uma outra série. E do México para baixo era tudo meu. E aí, 3, 4 anos também. Foi 5. Esses foram 5 anos. E esse tem uma... cara, essa história é muito boa. Como é que fala? É monotonia zero, né? Não. Energia sempre... Entrou na rotina de fazer mais do mesmo, me cansa, eu quero ir embora. É muito interessante. Nessa época que eu estava trabalhando com a América Latina, eu fui visitar São Pedro Sula, já ouviu falar? São o quê? São Pedro Sula. Não, conta pra mim. O que seria? Tahiti. É no Tahiti? Não, São Pedro Sula acho que é Salvador. É um país da América Central que tem... Todo mundo fala que São Paulo é violento, Rio de Janeiro é violento, pois na América Latina, essa é a cidade mais violenta da América Latina. E eu fui para lá para apresentar produto para os clientes e tal, e tudo super tranquilo, com os vendedores locais.
E um belo dia, você recebe um aviso de segurança, do tipo, você está indo para tal país? Esse país, o código é X, é laranja, vermelho, roxo. Evita sair do hotel, evita fazer isso. Quando eu E a trabalhava bem, eu pessoa do tipo, também. Eu sou do Rio de Janeiro, você acha que eu vou me preocupar com isso? Se eu tô no Rio, o que eu tô procurando? Exatamente. Se você estivesse em El Salvador, provavelmente você tava com um desafio. Pois é. E eu fui com esse pensamento do tipo, sou do Rio. Mané, quando eu cheguei no hotel, o segurança do hotel tava de metralhadora. Aí eu acho que aqui vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu ler aquele negocinho que me mandaram. Deixa eu revisar o que tá escrito aqui. Entendi. Realmente, dessa vez acho que eu vou ficar no hotel mesmo. E eu só saía do hotel como vendedor. Sim. Mas também tive a oportunidade de conhecer tantos lugares diferentes e tanta coisa legal que eu não trocaria por nada. Eu não troco nenhuma dessas experiências por nada. Todas elas foram excelentes para construir aonde eu cheguei. E essa minha vontade de aprender mais sobre outras culturas, saber mais sobre outros países, ajudou um bocado também. Porque desde a faculdade que eu estava naquele negócio de que eu queria morar fora, com a Schneider eu consegui. E aí, daí para frente foi só mala de rodinha. Respeitando a dinâmica, né, de vida que você gosta. E você conseguiu... Ou seja, você foi realizando aí aquele seu plano inicial. Pois é, depois que eu voltei da Espanha, ainda fiquei 6 anos no Brasil, depois eu voltei. Aí eu fui para Paris, passei 4 anos lá, aí eu já tinha mudado de área. Quando eu fui de Paris para Boston, fui para trabalhar com auditoria. Então, eu vi uma parte de auditoria. Só deixa eu fazer uma dúvida. Uma dúvida não é uma dúvida. Eu tô acostumado a falar certo. Dúvida e pergunta, né? Que às vezes a gente mistura. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu quero perguntar, né? Você foi uma single rider, vamos dizer assim, você era sozinha ou você chegava sozinha, desbravava, montava uma equipe e ia para o próximo? Como que era essa relação entre um high performance, né, que aparentemente uma empresa muito importante aí no segmento te reconhece aí como uma high performer, né, uma pessoa que gerou bastante resultados de diversas vertentes, mas assim, uma empresa ela não vive só de inovar picos, né? Então acho que você precisou montar times, liderar times. Como era e como você enxerga hoje essa questão quando você começou a liderar um primeiro time, que mudanças que você foi fazendo, qual era a importância disso? Eu acho que era mais difícil antes, porque quando você trabalha single rider, como você falou, tem muito de matriz. Então até entrar na auditoria, eu trabalhava em matriz. Então eu tinha 3, 4 chefes, 5, 6 pessoas que trabalhavam comigo, mas que eu não era hierarquicamente superior a elas. Então era um convencimento diário. Fulano, faça isso para mim, por favor. O brasileiro tem dificuldade de trabalhar no modelo matricial, né? Muito, porque a gente quer mandar em alguém, né? Então aí fica difícil. Em teoria, é o melhor modelo de organização para uma empresa, mas começa a ter mais de um chefe, o pessoal não entende como dar um bug ali, né? Porque você tem que controlar expectativas de mais pessoas. Tudo é prioridade, então você tem que criar sua matriz de prioridade. E é muito mais complexo, mas eu acho que no final ajuda muito, porque quando você trabalha com uma equipe, esse pensamento de como é que você distribui o trabalho, o que você faz de priorização, é mais fácil você passar para frente quando você já trabalhou em matriz. E aí você foi implementando isso conforme você foi se tornando uma líder de pessoas. Que foi o que aconteceu na auditoria. E a auditoria ainda era um modelo mais complicado ainda, porque a cada missão, uma pessoa era o líder, do resto do time todo. Então, estamos falando de auditores sêniores, alguns com 3 anos a mais de experiência do que eu, e o líder sou eu, o chefe daquele projeto sou eu. Ok. Então, você tem que lidar com tudo isso e apresentar resultado em 4 semanas. E aí, depois desse período que eu fiquei na auditoria, pela primeira vez eu tive hierarquicamente uma equipe quando eu entrei para ser head de Internal Controls das Américas, que aí eu tinha uma equipe o Internal Control, que é uma pessoa do relacionamento interno que cuida das regras, e essas pessoas trabalhavam para mim hierarquicamente. Foi a primeira vez. Aí você teve um time. Então você já tinha tido um time, mas na posição de líder no modelo matricial, team members, matricial e tal. O projeto. Aí quando perfeito, né? Que é sob demanda, vamos dizer assim. Exato. Quase um agile na vida. Exato. E aí, quando você entra nesse momento,
internal controls, aí é onde, sei lá, você ganhou uma mesa. Exatamente. Aí tu ganhou uma mesa. Ganhei 3 filhos. Turma e... E aí é muito mais difícil lidar com filho. Gente, como é difícil lidar com filho? Como é que as pessoas têm tantos filhos assim na vida, Qual que é o impacto? Qual que foi o impacto na perspectiva? Quantas plantas, quantos países a gente está... Você falou, na América Latina. Logo, não é só Brasil, tem no mínimo mais alguém. Qual era toda a região aí? Eram 10? Quantos países estavam envolvidos? Não, a gente trabalha muito com a equipe local. Então, dentro da equipe de Internal Controls Américas, nós éramos 6. Para todas as Américas, de Canadá para baixo. Canadá para baixo. Mas os países têm os seus internal control. Então, ele tem uma pessoa no Brasil, tem uma pessoa no Chile, havia uma pessoa na Colômbia, e a gente trabalhava com essas pessoas em matriz desde a nossa equipe. Então, a gente sai lá, nessa época ficava em Boston. Saía de Boston, vinha para Colômbia, passava um mês na Colômbia trabalhando com o pessoal, fazendo um projeto e tal, analisando algumas coisas, voltava para Boston. Melhoria contínua, voltava, exato. Novas orientações. Porque esse é o princípio de você ter controles internos, é você proativamente vigiar todos os seus processos para você poder ter certeza que aquilo está funcionando bem, antes que venha alguém externo dizer que não. Sim. É uma coisa, a aplicação na veia da melhoria contínua para um processo... O pessoal pode falar assim, é burocrático. Não, pelo contrário. Travou até a língua. Pelo contrário, né? É um controle bom, próspero para a empresa, né? Porque ajuda você a prever o futuro, literalmente. A galera te recebia bem quando você chegava? Alguns sim, outros tinham medo. Sim, mas era medo pela ação ou mais da ignorância da importância desse trabalho? Não, era medo de ser mandado embora mesmo. Porque assim, conta mais. Quando a gente pega quando a gente pega um erro muito grande, em geral a pessoa é mandada embora. Então, mas todo aí mundo tinha uma certa fama. condição que podia, tipo, um erro muito grande. Exato. Se você pega um erro muito grande... Uma não conformidade muito grande, você fala. Não existe maneira de dizer, eu não sabia. Porque o papel do auditor é exatamente esse de investigador. Você vai cavar até achar o que a gente chama de root cause, aquela causa raiz. Então, quando você encontra a causa raiz e você começa a puxar o fio, todo mundo que está ali tem que saber o que está acontecendo. Você não pode... não existe, não fui eu, foi a Julie, foi o terceiro. Não existe. Isso mostra a importância, né, de como uma empresa estruturada faz e como outros cenários às vezes não fazem, né, de ter essa questão. E aí paga o preço depois.